Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for a hora que estejam me ouvindo. Bem-vindo a mais uma aula do canal Aprender Psicologia. Para a aula de hoje, nós iremos falar sobre as necessidades educativas especiais. É uma das aulas que muitos alunos pediram que eu abordasse, mas por motivos de força maior, tive ainda que adiar. Mas bom, bem-vindo a mais uma aula a todos. Espero que todos aprendam através deste vídeo e consigam colocar vossos comentários, likes, dúvidas em conteúdos referentes às necessidades educativas especiais. Bom, antes de mais nada, em questões referentes às diferenças individuais, que é mais debatida nos dias atuais, é levado em conta as necessidades educativas especiais. Portanto, falar das necessidades educativas especiais, muitas pessoas, muitos jovens, afirmam que necessidades educativas especiais simplesmente podem ser pessoas com insuficiência visual ou pessoas com problemas de físico-motor, entre por aí, cadeirantes, entre por aí, outras pessoas. Mas existem casos em que as necessidades educativas especiais só podem ser notados numa sala de aula. Casos mais concretos em que as necessidades educativas especiais deixam de ser simplesmente pessoas com insuficiência visual, ou pessoas com problemas de físico-motor, ou qualquer um transtorno autista, entre outros. Mas existem casos mais concretos em que só podem ser identificados dentro de uma sala de aula. Para já, segundo Liban, as necessidades educativas especiais são entendidas como aqueles que existem respostas educacionais diferenciadas, seja por limitações físicas, cognitivas, emocionais ou sociais que dificultam aprendizagens em contextos escolares comuns. Nesta senda, em outras palavras, necessidades educativas especiais é todo tipo de problema, seja ele emocional, físico ou psicológico, que traz problema que afeta o sistema educativo do indivíduo. Muito bem? Para já, a necessidade educativa especial classificam-se em duas formas. Primeiro é quanto à abordagem e a segunda é aliás, sim, quanto à origem ou à abordagem, e a segunda é quanto o tempo. E quanto à origem ou abordagem, nós encontramos ali a origem inata, que ela é formada desde a fase uteroterina do indivíduo, ou seja, na fase da gestação, o indivíduo herda essas necessidades educativas especiais desde o seu nascimento. Enquanto que adquiridas surgem ao longo da vida por doenças ou traumas ou fatores ambientais. O que quer dizer em que numa classificação quanto à origem, ou na primeira classificação quanto à origem, necessidade educativa especial, ela herda-se por duas formas. Primeiro, pela forma inata, que está com o indivíduo desde o nascimento, onde encontramos síndrome de Down, a cegueira congênita e autismo, por aí. Também encontramos também, quanto à origem, ela é originada através de uma forma adquirida ao longo do percurso que o indivíduo vai ter neste meio ambiente, ou por traumas ou fatores ambientais por ali, como dificuldades emocionais, ou situações de violência domésticas, de violência sexual, entre por aí, acaba trazendo no indivíduo uma necessidade educativa especial. E a segunda classificação é esta que eu disse, que é quanto à duração, quanto ao tempo, em que ela pode ser classificada, e pode ser, sim, dita em temporária ou permanente. Temporárias são aquelas necessidades educativas especiais em que um psicólogo ou profissional da área, ou terapeuta, pode diagnosticar e ajudar a tempo, dar o devido apoio psicológico terapêutico, de modo que desapareçam num período de tempo estabelecido. Enquanto que permanentes são duradouras, os vitalícias algumas vezes, exigindo adaptações contínuas, como é o caso do autismo, deficiência intelectual, cegueira, entre por ali. Que esses casos podem ser permanentes, são permanentes.
Em outras palavras, vai estar com o indivíduo até a sua morte. Mas o que pode-se fazer nesta fase é o contexto de adaptação. Adaptando o indivíduo na sala de aula, adaptando a criança na sala de aula com essas necessidades educativas especiais. Bom, principais dificuldades que o indivíduo tem na sala de aula. Principais dificuldades que o indivíduo com necessidade educativa especial tem na sala de aula. Primeiro, é realizar uma determinada tarefa no tempo estipulado, escrever de forma convencional e participar em aulas práticas que impliquem alguma mobilidade específica. Manter elevados níveis de concentração nas aulas e tirar apontamentos ao ritmo da aula. Isto segundo Mola Patrício, 2007, que diz que ainda que as maiores dificuldades sejam ao nível de mobilidade, direta ou indiretamente, as deficiências musculoesqueléticas podem ter repercussões nos processos de aprendizagem. Tipos de necessidade educativa especial nós encontramos. Por exemplo, aquilo que eu estava a dizer no início, que existem alguns tipos de necessidade educativa especiais que só podem ser diagnosticadas numa sala de aula. Bom, as necessidades educativas especiais ou simplesmente deficiências, na sua maioria são várias, mas pretendemos destacar algumas delas, as mais conhecidas. Comumente temos as deficiências que são físico-motores, problemas de locomoção temporária, locomoção permanente, entre outras coisas. Perceptivas, em que nós encontramos também dificuldades que o indivíduo, na sala de aula, dificuldades que o indivíduo tem em parte auditiva, ou visual, que é a deficiência visual, encontramos cego prático, débil visual e estrabismo. Numa aula irei também explicar quais são as diferenças que existem entre cego prático, débil visual e estrabismo. E se aí meu colega, meu irmão, meu amigo, caríssimo telespectador, queiram ainda conhecer esta área, só deixar nos comentários e eu ainda vou detalhar para cada um. Deficiência auditiva também que nós encontramos, que a comunicação oral, não é? Compreensão, instruções de falas e interação social. Bom, deficiência intelectual também, que é uma necessidade educativa especial, essa dificulta o indivíduo em compreender conceitos abstratos ou tem a lentidão no aprendizado, problemas de memória e a sua adaptação social. Como é que um professor pode ajudar? Quais são as estratégias de intervenção na sala de aula para este aluno com essa necessidade educativa especial? É o uso da linguagem simples e concreta, repetição de reforço positivo e atividades práticas e visuais, adaptação do ritmo e conteúdo. Apresentam limitações significativas no funcionamento intelectual e no comportamento adaptivo. Bom, eu não deixaria de falar transtorno de aprendizagem, porque é um dos transtornos que mais afeta, que mais traz em si uma necessidade educativa especial no aluno. Por quê? Falar das necessidades educativas especiais do tipo transtorno de aprendizagem, por exemplo, nós ouvimos que transtorno de aprendizagem, em outras palavras, nós temos confundido que um indivíduo com transtorno de aprendizagem, ela tem problemas com a inteligência. Pois não. Transtorno de aprendizagem não afeta a inteligência, simplesmente afeta as faces mais sensoriais do indivíduo e deixa do lado a questão de inteligência. E o transtorno da aprendizagem, por exemplo, nós encontramos a dislexia, a disgrafia e a descalculia. Em que a dislexia, por exemplo, é todo indivíduo que apresenta dificuldades na área de leitura, escrita e ortografia. Enquanto que a descalculia é todo indivíduo que apresenta dificuldades graves em questões de cálculos na área de ciências, matemática, física, química, entre por aí. Enquanto que a disgrafia é todo indivíduo que apresenta sérias dificuldades em questões de caligrafia. Muito bem. Transtorno do espectro autista, também que é uma necessidade educativa especial, é um transtorno de neurodesenvolvimento que afeta a comunicação, a interação social e o comportamento. É chamado espectro porque engloba uma variedade de manifestações e níveis de intensidade. Bom,
Principais características, existem características da comunicação social neste transtorno e a característica em interesses restritos. Também podem ser sensoriais e dificuldades em compreender regras sociais, em que pode apresentar dificuldade na fala ou atraso na fala e manter conversa social de modo conciso, não é? Bom, aqui também nós encontramos transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que é um transtorno de neurodesenvolvimento caracterizado por desatenção, impulsividade ou hiperatividade. Bom, normalmente o indivíduo com TDAH ou o aluno com TDAH tem sérias dificuldades na aprendizagem, é uma necessidade educativa especial, porque o aluno não consegue manter-se no lugar por um determinado tempo. Tu dás uma atividade, o aluno sempre quer se movimentar, quer levantar-se na hora de escrever. Então, o professor tem sérias dificuldades em trabalhar com este aluno. Mas também temos aqui principais sintomas que pode apresentar, não é? Que é a dificuldade em manter o foco por um determinado tempo, esquece atividades ou perde materiais com muita frequência, fica agitado frequentemente na sala de aula, responde às perguntas antes mesmo, responde, responde às perguntas antes mesmo que elas sejam terminadas de ser perguntadas. Tem dificuldade em esperar a sua vez e interrompe conversas ou atividades dos outros. Bom, tem uma estratégia de intervenção que o professor, o pedagogo pode usar na sala de aula, como é o caso de dividir tarefas longas em etapas curtas. Tu sabes que um apontamento que eu vou trazer a este aluno é longo, mas o professor tem que ter a capacidade de dividir tarefas em curtas, em modo curto, para facilitar o seu aprendizado. Usar lembretes visuais organizadores e evitar punições exageradas e oferecer pausas curtas. Bom, algumas vezes confunde-se a questão de inclusão e integração. Por que é importante realçar este tema? Porque a questão de inclusão e integração é um dos fatores principais, cruciais, para as necessidades educativas especiais. Porque enquanto que em muitas escolas aqui existentes no sistema privado estatal, elas são muito mais integrativas, mas poucas são inclusivas. Nós podemos colocar o aluno, integrar o aluno, aprendizar para que o aluno aprenda aquilo que a gente queira. Mas a escola pode não estar capacitada em receber o aluno com necessidade educativa especial, porque na integração, por exemplo, nós estamos preocupados em colocar o aluno com necessidade educativa especial na escola comum, porque lá o nosso maior objetivo, o maior objetivo na integração é que o aluno aprenda. Mas na inclusão, por exemplo, garante o sucesso de todos os alunos valorizando a diversidade ou as diferenças individuais. Queremos colocar simplesmente o aluno para que esteja lá na quinta série ou na quinta classe ou numa classe assim que um determinado país vai frequentar. Mas enquanto na inclusão ele adapta o sistema educativo para o aluno com necessidade educativa especial e coloca e sabe adaptar nesta circunstância. Aqui estão as diferenças que você pode ver com mais devagar e vão entender, e qualquer dúvida podem deixar ali nos comentários. O papel do professor tem um papel extremamente de entender as diferenças individuais e saber lidar com as diferenças individuais e adaptar os planos de estudo, ou seja, o trabalho de cada uma das escolas não é diferente quanto à matéria. A matéria é a mesma, mas o trabalho de todos os professores, por exemplo, é adaptar, trazer uma adaptação para o aluno com necessidade educativa especial ao sistema educativo. Por último, também é muito importante o envolvimento familiar, porque muitas das vezes os alunos com necessidades educativas especiais, os pais, o encarregado de educação, não apoiam positivamente o sistema educativo do próprio aluno. Muitas das vezes tem deixado o encargo ao professor, mas que na verdade o envolvimento tem de ser comum entre o professor e o aluno e a família. O que quer dizer é que se não houver uma conformidade, entre não houver uma não cooperarem o professor e a família, o trabalho será extensivo, será mesmo drástico. É importante que a família, junto com o professor ou pedagogo,
trabalhem juntos em função de adaptar o sistema educativo nas crianças ou no aluno com necessidade educativa especial. Bom, termino por aqui dizendo que a mente que se abre a uma determinada ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Muitas graças, muito obrigado pelo tempo dispensado. Estarei a responder qualquer dúvida que possa surgir. Obrigado a todos, até lá.